queria conversar com você sobre alguns fatos da economia e um fato da política. Os da economia, aliás, né, é que o anúncio de Aloysio Mercadante para presidir o BNDES, no lugar de Gustavo Montesano, teve o mesmo impacto que a ida de Fernando Haddad para o lugar de Paulo Guedes. E agora se anuncia que o Josué Gomes da Silva, filho de José de Alencar, que foi vice de Lula, e que preside a Fiesp e provavelmente vai ser destituído por uma assembleia marcada para o dia 21, né, já teria aceitado o Ministério da Indústria e Comércio. Bom, tudo isso causa um impacto no mercado, mas o impacto maior veio da Câmara dos Deputados. 314 deputados aprovaram mudança na lei das estatais. Como se sabe, se fez uma lei para evitar que os políticos se apropriassem das estatais facilmente, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com a Petrobras, com a Caixa Econômica, principalmente, né? Como sempre aconteceu. Mas estão aprovando mudanças que estão chamando de emenda mercadante, né? E agora vai para o Senado. Lá no Senado já uma voz se levantou, uma voz de oposição a Bolsonaro. Tasso Gereissati disse, uma burrice a aprovação dessa emenda. Vai abrir o caminho para a apropriação das estatais pelos políticos, né? Vai passar a boiada por essa porteira. Essas as da economia de hoje. E da política, o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, aquele do tapinha no rosto, aquele do segredinho de missão dada, missão cumprida, vai ser o relator e aceitou um pedido da coligação de Lula para abrir inquérito contra Bolsonaro, né, por abuso dos meios de comunicação e abuso do poder político na campanha eleitoral, né? Além de Bolsonaro, o general Braga Neto, né, os filhos de Bolsonaro, deputado Eduardo e senador Flávio, né, duas militantes bolsonaristas que foram muito bem votadas também, Bia Kicis e Carla Zambelli, né, e mais recém-eleitos, né, bolsonaristas com muita força, Magno Malta, o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gayer. Qual é o objetivo? É anular a votação dessa gente, né, que serão forças de oposição na Câmara e no Senado, né, e, ao mesmo tempo, criar uma ameaça a Bolsonaro, torná-lo inelegível ou, quem sabe, aplicar-lhe uma pena pesada, né, por abuso do poder político e abuso dos meios de comunicação, né? Meios de comunicação, coitado do presidente, teve muito poucos, né? Mas, enfim, está nas mãos de um relator que, todo mundo sabe, deixa bem claro as suas preferências políticas. Dia de ameaças ontem em Brasília, né? O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, já está agindo como ministro da Justiça. Diz que todos os baderneiros estão sendo identificados, né? E que crimes políticos são de competência federal. Já avisou que muita gente vai ser processada por crime político, né? A Polícia Civil do Distrito Federal está tentando identificar e está todo mundo curioso para saber quem atacou um prédio administrativo da Polícia Federal e não fez nada, não tomou conhecimento de uma estação de televisão próxima, que seria normalmente hostilizada para o pessoal que, se fosse bolsonarista, né? A outra ameaça é do próprio ministro Alexandre de Moraes, que numa palestra disse que muita prisão ainda vai ser feita e muita multa ainda vai ser aplicada. Está assustando aí, está todo mundo assustado. Bom, enquanto isso, o novo
chanceler, futuro chanceler, que já é chanceler do passado, já foi ministro de Relações Exteriores de Dilma, Mauro Vieira, anunciou que Lula vai à China logo no início do governo e vai reativar as relações com a Venezuela do ditador Maduro, né? Lá na China, como anunciaram ontem os Repórteres Sem Fronteira, a China é campeã de prisão de jornalista. Tem, no mínimo, 110 jornalistas presos. Eu até acho que deve ter bem mais, né? Porque o tamanho da China. Bom, mas enfim, o secretário-geral da Repórteres Sem Fronteira, o Christophe Deloire, disse que regimes ditatoriais e autoritários estão enchendo as prisões com jornalistas. E como a gente vê, o crime político volta à baila no Brasil nesses últimos tempos, né? Isso é um perigo danado para as liberdades, porque crime político não basta só falar, né? Tem que ser crime de ação. Por exemplo, queimar veículos, tentar invadir prédio da Polícia Federal. Agora, só falar, boca para fora, está na liberdade de expressão, que está no artigo 5º e no artigo 220. Tudo isso é um risco para a democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.